Geralmente, iríamos dizer que fulano é uma boa pessoa, como se não fosse possível ele ser mau em nenhuma ocasião. Mas acontece que todos nós temos potencial para ser o que der na telha. Porém, nossas personalidades e valores acabam por delimitar aquilo que seríamos e faríamos. No vídeo de hoje, lhe mostrarei um princípio para ajudar você a entender todas as pessoas nas mais diversas ocasiões. Olá, eu sou o PhD, seja muito bem-vindo ao Como Vai a Vida, o canal com a sua pequena dose semanal de lucidez. No vídeo dessa semana eu vou estar falando sobre algo que eu não sei realmente se existe, até porque eu parti de um princípio muito nada a ver, você já vai descobrir, em que eu batizei de o princípio dos 9 quadrados, que seria basicamente uma breve, porém muito útil análise psicológica que todo mundo consegue fazer aí para saber a personalidade de uma pessoa. Claro, num sentido simples, mas o mais amplo possível. Se você já gostou do tema, se inscreva aí para mais vídeos como esse, até porque é um tema que eu adoro falar sobre personalidade e mente das pessoas. Se você também acha fascinante, já inscreva aí que é um tema que sai bastante. Bom, então indo para o princípio dos 9 quadrados, caso você já tenha ouvido falar, ou seja um jogador de Dungeons and Dragons, já tenha ouvido falar aqueles 9 quadrados mesmo que definem a personalidade base de um personagem. Aqueles entre bom e mal, e caótico para seguidor da lei. Não sei como se traduziria lawful, para falar a verdade. No nosso caso, para uma análise breve psicológica de uma pessoa, a gente vai trocar o lawful, que é seguidor da lei, vamos dizer, e o caótico por racional e emocional. Assim como eu falei na introdução, é muito comum que você acabe por deixar uma pessoa que você conheça, ou até você mesmo, em um quadrado específico, achando que aquilo sim te definiria. Quando eu digo para você que todas as pessoas do mundo possuem os 9 quadrados. Acontece que às vezes elas só omitem ou deixam de lado, com o passar de tempo e experiência, alguns desses ou praticamente todos os quadrados. Pode ser que seja uma pessoa bem fechada e que se limita a praticamente sempre a um quadrado e quase nunca se demonstra em todos os outros, como por exemplo, se a gente fosse ver na mídia, senseis de filme de luta ou protagonistas em filme de ação no geral, ambos sendo, na maioria das vezes, ao quadrado racional neutro, digamos. Mas isso não é muito comum para pessoas de verdade, vamos dizer assim. Para mais variadas pessoas, a média, assim, vamos dizer, de quadrados que uma pessoa se representaria seriam de 4 a 5 quadrados, na maioria das ocasiões. E os outros remanescentes seriam em ocasiões bem específicas, já que por ela já se mostrar bastante nesses 4 ou 5 quadrados, não teria muito que estimulasse ela para o resto. Ou seja, quanto mais você se delimita num quadrado específico, mais ocasiões diferentes fazem você sair daquele quadrado. De uma forma até um pouco subjetiva e até meio subconsciente, a sociedade usa bastante o princípio dos 9 quadrados para ajudar a criar estereótipos e mantê-los também, limitando-os a certos quadrados ou até mesmo metade de quadrados. Óbvio que o primeiro são pessoas boas e más aí, né? Já que até é uma das dimensões, mas também certos princípios da cultura pop, como por exemplo, heróis e vilões, ou espontâneos versus blindados, emocionalmente falando. Caso você tenha entendido por que os blindados não estão no meio, deixe nos comentários aí. Bom, com isso em mente, vamos ao que eu prometi no título, né? Que é como você definir uma pessoa em 3 passos. O primeiro é muito óbvio, né? Que é basicamente você ter um mínimo de intimidade com aquela pessoa. Seja por uma amizade, tentar um relacionamento, se aproximar de um familiar, enfim, ter um mínimo de intimidade, né? Até porque você não vai conhecer ela por outras pessoas. Bom, se bem que você conhecer uma pessoa por outras pessoas, você vai estar sendo familiarizado com ela e não íntimo, mas isso é tema para outro vídeo. E também a intimidade é essencial, porque na maioria das vezes, por exemplo, em ambientes que você não tem intimidade, sendo ela um colega de turma, um colega de trabalho, alguém da sua igreja, ou qualquer que seja a sua religião, alguém do seu convívio social, mas que não seja atrelado a você diretamente, vai ser um quadrado diferente do que ela é com as outras pessoas, em, sei lá, 90% das ocasiões.
Portanto, o primeiro passo vai ser sim você conseguir intimidade com aquela pessoa. O segundo passo vai ser você fazer o que muita gente já achava que seria o primeiro passo vendo esse vídeo aí, tenho certeza, que é você classificar a pessoa em um quadrado específico para quando ela é a maior parte do tempo, tanto para você quanto como ela é para os outros amigos ou a família dela ou com quem ela estiver se relacionando, enfim. Como ela é na maioria do tempo com a maioria das pessoas próximas a ela. O segundo passo pode demorar um pouco, já que, bom, além de você precisar de múltiplas perspectivas e também de um tempo com aquela pessoa, tipo, algumas semanas ou às vezes até meses para conhecer uma pessoa de verdade, ou melhor, ter intimidade suficiente para ela se entregar de verdade, vamos dizer assim. E o terceiro passo seria você ver o que faz, qual ocasião, qual barreira você tem que quebrar, enfim, o que faz ela ir para os 3 quadrados opostos. Os 3 quadrados opostos eu quero dizer o seguinte, você usando a tabela dos 9, você pegará o quadrado que você citou ela, e fará, por exemplo, 3 setas, vamos dizer assim, saindo dos 9 quadrados. Por exemplo, se você citou uma pessoa em que está no bom neutro, você vai ver o que faz ela ir para o mal neutro, o que faz ela ir pro... Por exemplo, se você colocou uma pessoa como sendo bom, neutro, você vai ver o que ocasião ou que comportamento, qualquer coisa que faça ela ir para o quadrado mal neutro, mal racional e mal emocional. E qualquer que seja as 3 direções que você tenha que fazer para sair dos 9 quadrados. Esse passo vai exigir bastante paciência de você, mas sim também bastante cuidado. Porque apesar de você querer ver o que faz ela sair do quadrado principal dela, você não quer ser quem cause isso. Então talvez esse ainda pode demorar mais ainda do que o segundo. Sendo até que em certas ocasiões o terceiro passo pode ser tão drástico, assim, da maneira como você passa a ver a pessoa, que talvez eu até recomendaria você voltar ao segundo passo. Mas por que eu te falo então para você ir para os 3 opostos aí, em vez de ir para, por exemplo, os adjacentes? Porque se você conhece a base de uma pessoa e o mais extremo dela também, você, por consequência, com um pouco de raciocínio e um pouco de empatia, acaba por conhecer tudo dela. É só você pensar que se você tem a base e se você tem os extremos, você tem tudo entre eles. E um adendo ao terceiro passo, que é, caso você tenha classificado uma pessoa no neutro puro, os extremos você tem que buscar realmente são os 4 cantos do bloco dos 9. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito cuidado usar esse método, porque você não quer ser realmente... assim, parecer que você está julgando a pessoa pelo que ela é ou o que faz ela ir para os extremos dela. Então usem com cuidado. E lembre-se sempre, o amor e o ódio nos levam pelo mesmo caminho. E até semana que vem.